a gente conversou aqui, a gente deu muito o exemplo da síndrome de Down. Que a síndrome de Down era, antigamente, eu tenho pessoas com síndrome de Down na família que, infelizmente, tiveram um tratamento que não foi voltado para a socialização e se tornou um adulto não tão sociável. Ok, mas não tão sociável. Mas... E a gente viu que a síndrome de Down ela foi ganhando um espaço na sociedade, onde hoje você tem diversos exemplos de pessoas com síndrome de Down que são, sei lá, são formados, têm família e são pessoas incluídas na sociedade hoje. Como... eu queria meio que entender como é que vocês enxergam isso para o lado do pessoal com síndrome... com o aspecto autista. Porque, assim, a síndrome de Down já é uma síndrome que foi diagnosticada e as pessoas sabem meio como o modus operandi dela muda de pessoas para pessoas, obviamente. Mas o aspecto autista ele é muito amplo. Existe essa possibilidade de você ter pessoas com um aspecto autista muito forte, inclusas na sociedade hoje em dia, de uma forma... comum. Tem, e é isso a nossa luta. Por exemplo, assim como o síndrome de Down, né, que antigamente era igual as outras crianças que tinham algum tipo de deficiências eram excluídas, foi tudo processo, né? Então, assim, o processo que veio de onde? De lutas de famílias, né? Em busca de quê? Hoje as pessoas dizem, o autismo está sendo muito... Não, é porque começaram-se a estudar. Começaram-se as famílias a cobrarem, a buscar. A gente tem criança de suporte 3, né, que antigamente usava leve, moderado e severo. Hoje é suporte 1, 2 e 3. Então, assim, porque dentro do autismo, há tem criança com várias outras comorbidades. Então, é preciso ver o indivíduo único. Né? Não existe receita de bolo. Né? Então, cada um é único. Mas, se você tiver um olhar de perceber, né, de procurar entender aquela criança, entender, ela consegue viver socialmente como qualquer outra pessoa, entendeu? Claro, cada um com a sua limitação. Por exemplo, eu sou TTAH, né? Eu tenho um posicionamento que é difícil de alguém tirar, eu esqueço as coisas, mas eu estou aqui, né? Aí você já pega hoje, no próprio projeto, a gente tem crianças que têm TEA e TTAH, e que elas são excluídas, porque são mal educados, sem limite, não respeitam. As pessoas não entendem que não é isso. E uma coisa, Fran, é bom deixar claro, me corrija se eu me equivocar, é bom deixar claro que essa educação, você não pode escorar essa educação em um projeto, em uma escola, em um governo. É duro falar isso, às vezes a pessoa fica... meio sobrecarregada com essas informações, mas vai depender da família. Sim, é isso que a gente coloca. Isso é bom deixar claro que a pessoa não vai fazer parte do projeto Te Acolhe e pronto, vou deixar lá, pronto, e vou continuar a minha vida aqui. É um projeto que a família... É um projeto que a família é inclusa nisso. E isso é bem complicado para a sociedade que... Eu acho que é muito difícil você ficar falando. Sociedade que a gente vive hoje, sociedade de hoje. Mas a sociedade já foi muito julgada por famílias... disfuncionais, vou usar esse termo aqui assim, não sei se é o termo correto, onde a mãe muitas vezes não tem o suporte de um pai, não tem o suporte de uma avó, não tem suporte de ninguém, e vocês têm muito disso vocês atendem muitas famílias com esse tipo de problema? São famílias bem, e a gente coloca, porque ou a sociedade se entende, precisa entender que é um processo, é um trabalho em conjunto, né? Porque é igual a gente diz, por exemplo, quando uma mãe vai lá e reclama de uma professora. Como eu que estou lá com elas, eu entendo. Por exemplo, meu filho não faz isso. Eu chamo para conversar, né? Porque a gente precisa ver um todo. Eu não posso só cobrar. Mas eu também não posso responsabilizar só a família quando eu não tenho uma escola inclusiva, quando eu não tenho um apoio de profissionais para estar me ajudando, me orientando. Enquanto não tiver essa visão que precisa, essa equipe, família, escola, terapia e sociedade, a inclusão, de fato, ela não vai existir. Porque, por exemplo, se eu tenho um filho com alguma
deficiência, e porque eu também sou mãe típica, eu tenho uma filha de 21 anos. Se eu não tivesse ensinado a minha filha a ter um olhar diferente para o outro, consequentemente, minha filha não teria aceitado o irmão. Né? Verdade. Consequentemente, não teria aceitado o irmão. Então, assim, se eu não começo ensinando, né, que nós vivemos um mundo diferente, independente de qualquer coisa, a gente não está... Toda a sociedade tem que fazer a sua parte. Né? Eu não posso só... Por exemplo, a gente sabe que se eu tenho uma criança com TEA, né, e ela vai para a escola, ela tem questões sensoriais, que ela não consegue ficar quieta na sala, que ela corre para um lado e para o outro, que ela tem... que aqueles barulhos trazem transtorno para ela, consequentemente, o que eu estou fazendo? Aquela criança, ela também está influenciando no comportamento e no aprendizado daquelas outras crianças que estão ali. Então, o que as mães fazem? Não vou nem falar isso, mas o que acontece no geral? Eu não quero aquela menina na sala da minha filha. A gente sabe, é fato. É a realidade. Né? A gente não pode tampar o sol com a peneira. Porque é mais fácil eu dizer, não quero aquela criança na sala, e aí vai a questão que as escolas começam a não querer aceitar, porque a gente tem consciência e sabe que nossos filhos hoje são aceitos nas escolas, porque é lei. Que é lei, E muitas famílias estão lá na justiça para os filhos serem aceitos. A gente escuta muito, igual a gente escutou essa semana uma fala de uma pessoa que... enquanto as mães não entenderem que os filhos dela não é para estar na escola regular, os filhos vão estar sofrendo. Não, a gente não pode ter esse pensamento. Né? A gente precisa o quê? Que a sociedade entenda que todo mundo tem que trabalhar em conjunto. E assim, Fran, você pode até, e Maria também, você pode até pensar que a melhor forma de lidar com isso é montando uma sala de aula para crianças atípicas. Assim, pode passar pela cabeça de alguém, mas isso seria muito mais danoso, porque a maioria dessas pessoas, essas crianças atípicas, elas têm dificuldade com a socialização. E elas vão socializar entre si, talvez vão conseguir socializar. E quando forem expostas ao externo, ao mundo, não vai ter essa aderência. O mundo não vai ter essa aderência. Então, isso é muito difícil. E assim, a gente sofre muito que as pessoas colocam a responsabilidade só nas famílias. Né? E não é. Não é só as famílias, entendeu? É um todo, é a sociedade. E às vezes diz, mas vocês lutam uma coisa que não existe. Existe. Existe, é tanto que hoje nós estamos aqui. É tanto que hoje existem leis. Né? E hoje dentro da cidade existe projetos em busca disso. Hoje a própria prefeitura está buscando isso, né? Para trazer, mas nunca existiu. Uma hora ia ter que existir. Agora vai ter que... Entendeu? Uma hora ia ter que existir. E eu vou falar que eu entendo. Não entendo. Eu ia falar que eu entendo. Mas assim, eu consigo me colocar pela visão desses terceiros que eles tinham um mundo ali onde eles faziam as coisas típicas dele e tá tudo certo. E do nada, entre aspas, começaram a querer incluir. Inclui essa pessoa, inclui essa pessoa. E a gente não é criado para se adaptar tão assim, né? A gente passa por um período de aprendizado onde provavelmente a gente ainda está passando por isso, nessa situação das crianças atípicas. E essa mudança, ela é com o tempo. Mas, assim, uma coisa, se a sociedade quiser mudar, e se ela não quiser mudar... Por isso que foram feitas as leis. Mas ela vai. Ou ela muda ou não. Para ter essa obrigatoriedade. Eu vou ser bem sincero, eu não sou muito... não gosto muito dessa obrigatoriedade. Por quê? Nada contra, mas... porque eu gostaria muito que isso passasse a vir do ser humano. Passasse a ser algo normal, algo típico. Do ser humano, de querer agregar essas pessoas com deficiência. Mas, infelizmente, né, nós não vemos na aí utopia. Que a gente tem que entender que é a educação que se dá. Né? Isso. Então, por exemplo, se eu crio o meu filho e eu dou uma educação para ela dos diferentes,
É isso que a gente luta, né? Que a gente precisa entender que, por exemplo, quando uma mãezinha acha que a filha dela não pode estar dentro de uma escola que tem uma criança com deficiência em sala de aula, consequentemente, eu estou ensinando a essa criança a não ser uma criança inclusiva, a não olhar o outro como gostaria de ser. Então, vira uma cadeia. E a criança, ela está muito mais sugestiva a aderir. Ela é amiga, ela gosta, ela brinca, ela protege. Ó, a gente tá com Mas quando ela vê um exemplo de dentro de casa fazendo o contrário, meio que isso molda o reflexo, caráter. Né? Nós somos reflexos do que nós vivemos em casa. Por exemplo, e a criança não tem. Por exemplo, a gente tem um projeto na Inclusão na Praça, onde a gente leva vários recursos para as crianças brincarem. Nunca nenhuma criança perguntou se eles olham diferente. Pelo contrário, elas chegam, brincam. No começo elas achavam que era paga, disse, tia, paga. Não, é para todo mundo brincar, e todo mundo brinca junto. Né? Não está ali, é porque a criança é atípica, a criança é... Não, ali tem grupos de pessoas que estão se incluindo, que estão se socializando. Então, assim, a gente precisa ter essa visão. É fácil? Não é, porque a gente vive numa sociedade preconceituosa, né? Numa sociedade que precisa mudar, precisa rever né? Algumas coisas. É igual você falou, por exemplo, não é ser imposto, mas é ser ensinado. E só vai mudar quando, por exemplo, se você tem esse pensamento que tem que surgir da gente, então, se você tem família, eu preciso passar isso para a minha família. Isso. Né? E aí vai virar uma cadeia que vai, né, que é isso que a gente tem o seguinte pensamento, né, a comunidade de famílias atípicas. Talvez hoje o que a gente está fazendo não dê fruto ainda para os nossos filhos, mas que vai dar para as outras gerações, assim como as gerações passadas deram fruto do que a gente colhe hoje. É uma coisa a longo prazo. E a gente não gosta. O ser humano ele não gosta de coisas a longo prazo. Ele gosta das coisas hoje, agora. Entendeu? Amanhã é tarde demais já.